35 anos, a GFE embarcava no Brasil, trazendo soluções inovadoras da Bélgica e da Alemanha, que revolucionou e tem revolucionado a medicina no país, com segurança e qualidade. A Labormed atua no mercado nacional de videonoscopia digestiva e cirúrgica desde 1988. Trabalhamos com atendimento de qualidade. Além disso, somos a única empresa certificada para atuar no reparo e assistência de equipamentos Fujifilm. Labormed. Entre em contato conosco. Gastroenterology é uma nova linha do Grupo Promedon, que vai além da endoscopia, pensada para responder às necessidades da gastroenterologia, especialidade em crescimento. Com mais de 700 colaboradores na América Latina e na Europa, estamos comprometidos em melhorar a qualidade de vida das pessoas através da tecnologia médica. Podemos, porque temos. Equipe especializada, expertise em desenvolvimento de produtos. Compromisso. Estamos prontos para dar esse passo e expandir nossos horizontes. Evoluímos juntos. Promedon Gastroenterology. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês em mais um Terças da SOBED. E hoje nós estamos tendo a honra de estar recebendo aqui a doutora Mariana Andrade. A doutora Mariana Andrade é cardiologista, é doutora em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP e ela é coordenadora do Serviço de Cardiologia do Hospital Mater Dei Salvador. Eu assisti essa aula da Mariana lá em Salvador há mais ou menos um mês e eu falei, não, temos que levar essa apresentação para todos os sobedianos, porque foi uma aula espetacular. Tá? Mariana, muito obrigado por você estar aqui com a gente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter você conosco aqui nas Terças da SOBED. Gustavo, eu que agradeço o convite. É uma excelente oportunidade de fazer essa integração multidisciplinar, ainda mais extramuros, né? Entrar aqui no universo de vocês. Estou encantada aqui com a apresentação e com o movimento de vocês de se encontrar aí regularmente para discutir tópicos não só especificamente técnicos da área, mas trazendo profissionais que circundam aí o universo de vocês para contribuir e fazer um diálogo, né, interdisciplinar, beneficiando com certeza a assistência do paciente. Então, eu vou compartilhar a minha tela para poder a gente seguir aqui com a apresentação. Tá compartilhando direitinho? Vamos sim, tá sim. Então, tá bom. Então, o tema que o Gustavo propôs que eu viesse falar aqui hoje é como a gente faz a avaliação cardiológica pré-operatória em pacientes que vão ser submetidos a procedimentos endoscópicos. Todo esse nosso conteúdo aqui que vai ser discutido, ele é baseado nas nossas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que a última revisão foi em 2024, endossado pela Sociedade Europeia, que foi o último documento dele, está de 2021. Muito bem. Eu queria, e é o que eu faço na prática, eu queria trazer para vocês exatamente como é que o cardiologista raciocina ou deve raciocinar para tornar bem simples esse passo a passo, para não atrapalhar os procedimentos cirúrgicos, para não atrapalhar os procedimentos endoscópicos, para, na verdade, ajudar quando necessário, né? E sempre não atrapalhar. Então, a gente tenta fazer uma avaliação passo a passo bem pragmática, né? Os primeiros dois passos habitualmente acontecem em pacientes internados, hospitalizados.
Então, a gente vai avaliar se o paciente está numa emergência que precisa do procedimento endoscópico de urgência. É uma questão de horas, né? E a gente vai exemplificar isso daí. Se é nessa condição, não há nada a ser feito, nada que a gente possa fazer que vá reduzir, minimizar esse risco. Então, a gente vai focar muito na monitorização, no suporte, no pós-operatório. Se o paciente não está nessa condição, a gente pula para a etapa 2 e vai avaliar o doente se ele tem condições cardíacas instáveis, que vão precisar, portanto, de tempo de tratamento, de exames, para que a gente estabilize o paciente e dê a ele condições de fazer, submeter a algum procedimento, seja cirúrgico convencional, seja um procedimento endoscópico. Tirando essas duas situações, aí a gente já vem para um cenário mais tranquilo, é um cenário habitualmente de consultório ou até de um paciente hospitalizado, mas numa condição estável. A gente vai ter tempo suficiente para fazer uma avaliação completa do risco cardiovascular do paciente, do risco intrínseco de complicações cardiovasculares da cirurgia ou do procedimento. E do risco hemorrágico, porque isso vai pautar as nossas decisões em relação à necessidade de exames complementares, à necessidade de suspensão de terapias que o paciente esteja fazendo uso, aonde esse paciente vai ser alocado no pós-procedimento, né? Quais são os cuidados que a gente vai precisar ter com esse paciente no pós-procedimento. E aí vamos falar dos exames necessários e do manejo de medicações quando se faz necessário nessas situações em que a gente tem tempo hábil para preparar o paciente e deixá-lo na melhor condição possível. Então, vamos começar com o primeiro cenário, emergência cirúrgica, né? Então, o paciente chega com hemorragia digestiva alta, ameaçadora à vida, um paciente está em choque séptico por uma colangite, precisa de uma intervenção imediata. Então, a regra número 1 aqui é não atrasar o procedimento. Então, o que a gente vai fazer é monitorizar esse paciente, garantir que ele fique estável do ponto de vista hemodinâmico, colocando ele em ambiente de terapia intensiva, dando todo o suporte que for necessário e otimizar a vigilância no peri-procedimento e no pós-operatório, que será feito invariavelmente em ambiente de terapia intensiva, né? Exames complementares nesse momento são aqueles absolutamente necessários para avaliar a estabilidade ou instabilidade hemodinâmica ou para guiar ali as condutas de estabilização, né? A gente aqui não vai fazer nenhum exame adicional que retarde o procedimento, porque ele não irá modificar, né, o próximo passo que esse paciente vai dar, que vai ser fazer a cirurgia de emergência para garantir restaurar aí a sua capacidade de sobreviver. Não estando nessa situação de emergência, a gente pode ter o nosso paciente, sim, em condições clínicas cardiológicas instáveis. Aí essa é a única situação que a gente diz para tudo, calma lá, que a gente precisa cuidar desse paciente. Esse paciente não está em condições, nesse momento, de ser submetido a nenhum procedimento que não seja aí um procedimento de emergência que vai salvaguardar a vida. Ele precisa de, sejam horas, sejam dias, seja exames complementares, intervenções para estabilizar e dar a ele condições. As causas mais frequentes e mais facilmente manejáveis são essas duas primeiras, que é uma hipertensão não controlada, aquele indivíduo que já está ali em uso de terapia antipertensiva, mas mantém níveis pressóricos muito elevados, que colocam ele numa condição de risco, por exemplo, de sangramento aumentado durante o procedimento. E pacientes com insuficiência cardíaca descompensada, né? A insuficiência cardíaca hoje é uma das patologias mais frequentes na prática clínica. Nos hospitais, hoje, nos leitos de terapia intensiva, a depender do perfil da unidade de terapia intensiva, a gente chega a ter 30%, 40% dos pacientes portadores de algum grau de insuficiência cardíaca. E o fato de ter uma complicação que leve ele à necessidade de uma endoscopia de urgência já pode ser motivo de descompensação. Então, essas duas condições, elas perfazem a maior parte das condições que vão colocar o nosso paciente como instável e que a gente vai precisar, habitualmente, de algumas horas, né, de manejo, 12, 24 horas, para restaurar a sua condição e permitir que ele siga adiante, no planejamento do procedimento endoscópico. Quando a gente vai para situações mais graves, como choque cardiogênico, arritmias mais graves, como o BAVT, ou o paciente fazendo taquicardia ventricular, aí a gente já está lidando com uma situação que provavelmente demandará muito mais tempo para estabilizar, né? Isso aí vai depender do estágio em que o paciente se encontra, da etiologia desse quadro, para poder a gente permitir ter uma condição mínima para que esse paciente faça.
Outras condições de base, estenose aórtica grave, estenose mitral importante, sintomática, são pacientes também que precisam de um cuidado especial, preciso que a gente deixe esse paciente melhor preparado, a gente tem que fazer toda uma orientação para o anestesista, para o acompanhamento do peri, tem que cuidar desse paciente também nos pós, e muitas vezes, quando a condição que leva à necessidade da endoscopia ou da colonoscopia, ela não é urgente, a gente vai retardar até que a gente trate essas patologias valvárias de maneira mais definitiva, para que então o paciente ele vá para um procedimento com segurança. A mesma coisa, síndrome coronariana aguda ou a doença coronariana crônica, quando crítica, que precisa ser tratada, desde que a condição endoscópica, né, a condição que leva à necessidade de endoscopia e colonoscopia não seja tempo sensível, desde que ela não atrapalhe aí, ou não se embaralhe aí com o tratamento da síndrome coronariana aguda, o ideal é que a gente faça o tratamento completo desse paciente para então liberar ele para fazer o procedimento endoscópico. E aí, outras situações, edema agudo que cabe aí ser descompensada, a síndrome aórtica aguda, que é uma condição extremamente grave, que aí vira uma emergência, né, cardiovascular e que pula na frente de qualquer outra condição de risco que esse paciente possa ter, e a gente vai direcionar todo o nosso esforço e tratamento para compensar esse paciente, para então, se ele sobreviver, deixá-lo seguir adiante no procedimento endoscópico. Mas não tendo essas condições, né, que seriam ali as situações 1 e 2, como eu disse, geralmente isso ocorre dentro do ambiente hospitalar, geralmente no ambiente de terapia intensiva ou de emergência, a gente vai ter esse paciente no ambulatório e a gente vai ter toda a capacidade de fazer uma avaliação mais completa, né? Então a gente começa fazendo, aplicando, e é recomendável, todas as nossas diretrizes recomendam que a gente aplique algum score de risco para fazer a avaliação do risco cardiovascular do paciente, né? Existem vários scores. Recentemente houve até a publicação de algumas meta-análises comparando diferentes scores em diferentes populações e todos eles com estatística a ser muito parecida, né? Então a gente não consegue dizer que um score é claramente superior ao outro. Alguns scores eles são melhor utilizados ou mais recomendados em serem utilizados em determinados tipos de cirurgia, como por exemplo a cirurgia vascular. O score em MAPO é um score brasileiro, derivado de população brasileira, então ele parece muito interessante, mas é um score complexo, com mais de 25 variáveis. Então, no fim do dia, a gente tem utilizado, o score mais utilizado é o RCI, o score de Lee, em que usa 6 variáveis, né, 6 critérios, e define de maneira muito prática se o paciente é baixo, intermediário ou alto risco. E dentro desses critérios vão entrar se a cirurgia é de alto risco, que não é o caso das cirurgias endoscópicas, se o indivíduo já tem doença isquêmica do coração, se ele tem doença insuficiência cardíaca, se ele tem doença cerebrovascular estabelecida, se ele é portador de diabetes mellitus insulino requerente, ou se ele tem uma disfunção renal marcada aqui por uma creatinina pré-operatória acima de 2 miligramas por decilitro, né? Então, se ele tem 2 ou mais desses critérios, ele é considerado um paciente com alto risco de complicações cardiovasculares no pós-operatório. Aí aqui eu trouxe o algoritmo, ele foi extraído exatamente da nossa diretriz, para vocês verem aqui como é que a gente raciocina, até compilando as informações anteriores. Então, primeira caixinha vermelha lá é se é uma cirurgia de emergência, né? Se é uma colangite com um choque séptico, se é uma hemorragia digestiva alta ameaçadora à vida, se esquece qualquer outra coisa. Prepara esse paciente, estabilize, manda ele para o procedimento imediatamente e faz estratégia de cardioproteção, faz uma anestesia bem feita para não deixar esse paciente ficar demasiadamente hipotenso, repõe hemocomponente se for necessário e investe ali no pós-operatório para restaurar aí a condição clínica do paciente. Agora, se não é uma cirurgia de emergência e urgência, a gente vai ver se a condição do paciente cardiovascular está instável, grave, que precise de uma intervenção, essas que eu acabei de citar. Se sim, a gente vai adiar realmente o procedimento cardíaco. Esse adiamento pode ser de horas, ou de dias, ou até de meses, no caso de uma intervenção valvar definitiva, para que a gente estabilize o indivíduo e ele possa, então, ir para o procedimento numa condição melhor, né? É importante que isso seja dialogado
né, com o cirurgião proponente ou com o endoscopista proponente, porque do outro lado também podem haver patologias tempo-sensíveis, né? Então, ele pode estar diante de um tumor friável, ele pode estar diante de uma condição ameaçadora à vida também, né? Uma varizes de esôfago que sangra, pode estar diante de uma condição, e às vezes esse tempo de espera para estabilizar o doente de semanas ou meses pode significar também um risco proibitivo. Então, isso precisa haver um diálogo para que a gente entenda o que que é prioridade naquele momento, o que que a gente pode fazer para reduzir risco dentro de um tempo que seja aceitável. Não sendo isso, então, tirando essas duas condições, como eu acabei de falar, a gente vai estratificar o risco cardiovascular clínico desse paciente, aplicando um dos scores. Eu citei para vocês que existem vários scores, que eles são considerados equivalentes, né, na maioria das situações, mas já alguns estudos mostram que aplicar o score é melhor do que apenas avaliar de maneira subjetiva, né? Então, quando a gente tenta predizer risco utilizando critérios subjetivos, por experiência ou por características pontuais, a gente erra muito mais do que se a gente utilizar um score de risco objetivo, validado para aquela população. Então, a recomendação é utilizar um score de risco. Se a gente pega um paciente de baixo risco, tá tudo muito bom, né? Então, baixo risco num procedimento endoscópico de baixo risco, tá tudo lindo, vamos operar, fazer esse procedimento e seguiríamos acompanhando esse paciente aí, garantindo que ele fique bem. Na maioria das vezes, o paciente não vai precisar de pós-operatório, pós-procedimento em terapia intensiva, ele vai seguir com facilidade. Se o paciente ele tem um risco intermediário ou alto, aí a gente vai ter que cruzar com o risco do procedimento. Tá? Então, se é um procedimento de muito baixo risco ou de baixo risco, mesmo nos pacientes de mais alto risco que não estejam instáveis naquele momento, a gente vai permitir que a cirurgia siga adiante sem necessidade de exames complementares. Mas se a cirurgia ela já tem um risco intermediário ou alto e o paciente tem um risco próprio intermediário ou alto, muitas vezes a gente vai precisar lançar mão de exames complementares para refinar melhor esse risco para a gente determinar a nossa capacidade de, por exemplo, suspender medicações no periprocedimento e para determinar o que que a gente vai fazer, tanto de monitorização transprocedimento quanto de monitorização pós-operatória, e onde a gente vai alocar esse paciente. Então, esse é o momento em que há uma interação forte entre o cardiologista, o anestesista e o cirurgião, o endoscopista, para determinar ali o quanto que a gente pode esperar, o que que a gente vai poder fazer, o que que a gente tem que suspender e para onde esse paciente vai no pós-operatório, tá? Não tem um one fits all, isso aí vai ser realmente individualização, mas sempre tendo em mente essas variáveis aqui que vão ter que estar na mesa para poder a gente tomar a nossa decisão. Uma coisa importantíssima principalmente quando a gente fala de pacientes cardiológicos e pacientes que vão ser submetidos a procedimentos endoscópicos, é avaliar o risco hemorrágico, né? Isso está na ordem do dia, é a conversa de todo dia, né? Se a gente vai poder ou não, se a gente vai ter ou não que suspender nossos antiagregantes, nossos anticoagulantes. Então, uma proposta que eu faço até é que para cada serviço, isso aqui é como a maior parte da literatura define o que é baixo risco de sangramento, o que é alto risco de sangramento em relação a procedimentos endoscópicos. Mas eu tenho certeza que cada serviço vai ter uma visão um pouco diferente a depender da experiência do serviço, da tecnologia que ele tenha embarcada, né, do volume de pacientes que ele tenha. Então, é interessante que isso derive um protocolo de instituição. Né, que dentro da sua instituição, conhecendo os seus recursos humanos e tecnológicos, vocês definam isso de uma maneira mais apropriada para separar aí o que vai ser considerado baixo e o que vai ser considerado de alto risco, né, em termos de sangramento. Mas de uma maneira geral é assim que a gente enxerga. Então, os procedimentos diagnósticos com biópsia simples, sem esfincterectomia, eles são considerados de baixo risco. Já os procedimentos, né, que vão envolver polipectomia, esfincterectomia, as gastrostomias, mucosectomias, ablação de tumores e os que envolvem biópsia com agulha fina por ultrassom endoscópico, geralmente são considerados de maior risco hemorrágico. Isso é o que é regra geral. Mas, como eu disse, mais uma vez, eu deixo aqui a sugestão de que cada serviço estabeleça dentro do seu serviço como é que vai classificar esses procedimentos. Em relação aos exames complementares, realmente assim não há uma indicação formal, né, para todos os pacientes e para todos os procedimentos.
Eu vou dizer, mas a gente tem que falar alguma coisa, não dá para só dizer, vamos individualizar, a gente tem que criar um protocolo. Então, assim, algumas mensagens precisam ficar claras, né? Primeiro, exames de rotina, eles não são indicados para cirurgias de baixo risco em pacientes de baixo risco. Então, se o paciente é baixo risco, né? Ele não tem história de doença isquêmica, não tem insuficiência cardíaca, não tem diabetes, não tem disfunção renal, não tem nenhuma condição prévia, doença cerebrovascular, ele é de baixo risco, ele tem menos de 40 anos, não há necessidade, obrigatoriedade de se fazer um exame complementar para fazer um procedimento, por exemplo, endoscópico. Né? A gente sabe que 99% dos serviços que a gente conhece acabam exigindo pelo menos um eletrocardiograma, né, para poder fazer o procedimento. Eu não vejo mal nisso, desde que isso não acarrete em aumento de custo, em adiamento de procedimento, em inviabilizar que o procedimento seja feito. Para a gente, cardiologista, é uma oportunidade. Muitas patologias que não impedem, que não aumentam o risco do procedimento endoscópico, elas podem ser descobertas e a gente vai ter esses pacientes encaminhados para o serviço de cardiologia. Mas que fique claro, né, que não há uma recomendação formal, e aí também, para quem tem banco de dados do próprio serviço, eu sugiro pegar dos últimos anos, que tiver acesso, quantos pacientes foram ou deixaram de fazer procedimentos endoscópicos e que eram de baixo risco por conta de uma alteração eletrocardiográfica, né? Então, assim, esses pacientes, eles são realmente insuficientes para indicar isso como uma coisa obrigatória. Mas, uma vez feitos, né? A única coisa que a gente pede é, em encontrando alguma patologia, né, no traçado eletrocardiográfico, que esses pacientes sejam encaminhados, então, para o cardiologista, para que a gente possa fazer uma avaliação completa e dar seguimento aí ao acompanhamento desses pacientes. O foco mesmo está no paciente de risco intermediário ou alto, ou pacientes que vão ser submetidos a procedimentos de risco intermediário ou alto, né? Então, se o procedimento ele é mais complexo, e aqui o nosso protótipo é a cirurgia vascular, né, de grande porte, é onde a gente realmente se preocupa, onde a gente quer fazer exames para assegurar que o paciente realmente ele tem condições, porque são os procedimentos que têm taxas elevadas de complicações cardiovasculares, muitas condições cardiovasculares que eram desconhecidas antes, né? O paciente ainda não tinha se manifestado. Então, um paciente de risco intermediário alto que vai fazer procedimento de baixo risco, também tem que fazer avaliação, e a avaliação mínima a gente vai falar sobre isso. E se ele for fazer procedimento de risco intermediário alto, mais ainda, os exames costumam ser até mais complexos, né? Sempre antes de pedir o exame, avalie se esse resultado vai mudar o manejo, né, perioperatório. Se não vai mudar, não peça. Você está encarecendo, retardando e muitas vezes criando problemas onde né, não deveria existir. O eletrocardiograma, como eu citei, acaba sendo feito de maneira universal, mas a recomendação dele mesmo é para pacientes de risco intermediário ou alto, pacientes com idade acima de 40 anos, diabéticos, obesos, né? E aí a idade de 40 anos está meio solta aqui, mas é a idade de 40 anos com comorbidades, né? Indivíduos diabéticos que têm maior predisposição a ter doença, pacientes que têm doença renal, aqueles pacientes que pontuam ali no score de risco, que já vão classificar eles ali como pelo menos um risco intermediário. Mas não tenho nada contra, mais uma vez, fazer eletro de forma universal e encontrando patologias, nos encaminhem, que a gente agradece para dar seguimento a esses pacientes. O ecocardiograma também é um exame amplamente disponível, né, na nossa prática clínica, nós temos eles muito à disposição, mas a indicação mesmo é se houver suspeita de insuficiência cardíaca ou porque o paciente tem algum fator de risco para ter insuficiência cardíaca, ou seja, doença arterial coronária, uma hipertensão muito grave, história familiar, se ele tem sinais e sintomas que levem a pensar a insuficiência cardíaca, se ele tem diagnóstico prévio ou suspeita de diagnóstico de uma valvulopatia pelo menos moderada, e que não tem um exame do último ano, afastando essa patologia, ele deve fazer um ecocardiograma mesmo nos procedimentos de menor risco. Os biomarcadores, que aqui eu trago o BNP e o NT para o BNP, eles já são mais selecionados, eles são exames que o cardiologista vai pedir quando ele tem o paciente dele cardiopata ou ele tem um risco, né, intermediário ou alto, ele vai pedir no seu consultório para estadiar ali o estado de compensação do paciente
Mas isso não é um exame que a gente espere que o não especialista solicite, tá certo? Porque isso pode fazer uma confusão danada. Então, se você pegar um paciente idoso que tem fibrilação atrial, ele vai ter sempre um NT-proBNP elevado. Isso pode criar uma confusão, impedir o paciente de fazer o procedimento. E não é isso. Ele precisa ser interpretado de acordo, com as características do paciente e pelo especialista, especialmente aquele que já o acompanha, tá? Então, eu acho que fica o eletrocardiograma como a base aqui para vocês solicitarem, né, exigirem que o paciente tenha, a partir daí, eco, BNP, troponina, isso aí já é um pedido do especialista, né, que vai fazer quando ele tiver critérios para fazer, para liberar o paciente no pré-operatório. Exames de avaliação funcional, como teste ergométrico, cintilografia, angiotomografia de coronárias, eles só devem ser pedidos se a gente tiver a intenção de tratar, desconsiderando até que o paciente vai ser submetido a um procedimento cirúrgico. Então, o paciente tem angina, ele tem alteração no eco, ele tem alteração no eletro, que sugere isquemia, ele tem critérios que me fazem querer saber se ele tem uma coronariopatia obstrutiva crítica ou uma cardiopatia isquêmica importante que me fariam intervir nesse doente, independente da condição é, pré-operatória dele, aí sim eu pauso, investigo esse doente para depois liberar. Mas fazer apenas para responder o risco do paciente para um procedimento de baixo risco não faz nenhum sentido, tá? Mas isso é uma fala muito mais para os cardiologistas do que efetivamente para vocês, endoscopistas. Em relação às medicações, né? Então, vamos lá. Antipertensivos e outras medicações não antiplaquetárias, né? Sempre individualizar, obviamente. O objetivo é manter o paciente estável, né? Para evitar complicações. E considerar sempre potenciais efeitos deletérios da suspensão abrupta e da introdução precoce, né? Então, o paciente vai fazer uma endoscopia na semana seguinte. Ele chega no meu consultório com 14/8. Pela diretriz, ele tem 14/8, ele é diabético, eu devo iniciar antipertensivo para ele. Mas eu não vou fazer isso faltando uma semana para endoscopia, né? Provavelmente eu vou fazer muito mais mal do que bem. Então, eu vou orientar que esse paciente vá para o procedimento endoscópico, manda uma cartinha para o anestesista avisando que no dia da consulta ele estava com essa pressão 14/8, que não foi introduzida medicação exatamente pela iminência do procedimento. Isso não vai dificultar em nada o manejo dele, da anestesia, muito pelo contrário, vai até facilitar. Agora, se eu inicio uma medicação, o paciente tem um hiperefeito, antipertensivo vasodilatador, ele chega para fazer endoscopia, e às vezes a colonoscopia, que tem um preparo, desidrata, ele chega e potência, ele não faz o procedimento, ou ele faz numa condição de muito mais difícil manejo, de muito mais risco, tá? Então, sempre ter isso associado. Em geral, essas classes, né, estatinas e outros hipolipemiantes, a gente mantém, a gente não mexe. Beta-bloqueadores, se o paciente já vem em uso, a gente também não mexe, mas não inicia, né, com menos de 7 dias, pela essa razão que eu acabei de citar. E a clonidina, se o paciente não estiver hipercontrolado, a gente também evita, suspender próximo ao procedimento, porque pode haver um rebote hipertensivo. As outras classes de antipertensivo, IECA, Braça, Cubitril, Valsartana, bloqueadores de cálcio, a gente sempre individualiza. Em geral, a gente mantém todos, tá? Se o paciente estiver bem controlado, a gente não mexe. Agora, o paciente está muito controlado, uma pressão muito justinha, e ele e é idoso, né? Não tem tanta reserva, e ele vai fazer uma colonoscopia, que a gente sabe que o preparo vai ser lento, ele vai ficar ali, às vezes, 2, 3 dias preparando o cólon, porque ele não consegue ser mais agressivo, e é possível a gente suspender o vasodilatador, a gente pode fazer, né? Isso vai dar mais segurança ao procedimento anestésico e vai evitar que o paciente faça hipotensão sintomática durante o procedimento, tá? No dia do procedimento, a gente suspende diurético, né, por conta do preparo, basicamente, se for fazer colonoscopia, tá certo? As outras medicações hipoglicemiantes, deixa eu ver se eu coloquei elas aqui. Não, eu acho que eu deixei isso para os anestesistas. Mas os hipoglicemiantes, hoje, a gente sabe, a gente sempre tem que suspender respeitando o tempo de jejum, né? Meia-vida da droga e tempo de jejum. E agora, mais recentemente, com a chegada dos análogos do GLP-1, né? A gente tem tido aí, em acordo com a equipe de anestesia, um tempo de suspensão mais prolongada, né, pelas diretrizes recomendam, de uma maneira geral, 3 semanas, mas já se permitindo reduzir esse tempo de espera para uma semana, desde que
você possa fazer o protocolo de ultrassom gástrico para avaliação de resíduo, desde que o paciente possa fazer uma dieta líquida restrita nas últimas 24 horas e ficar 12 horas de jejum no dia do procedimento, né? E sabendo que pode ser um procedimento cancelado caso no ultrassom gástrico ele tenha resíduo significativo que coloca ele em risco ali de um evento de broncoaspiração. Mas os outros hipoglicemiantes, eles vão acabar seguindo a regra aí da meia-vida, em coincidência com o jejum. E agora, talvez, assim, o mais quente, né, que a gente sempre debate, é o manejo de anticoagulante e antiplaquetários. Então, eu vou começar falando aqui sobre os DOACs, que são os anticoagulantes diretos, são os mais recentes no mercado. Eu não chamo mais de NOACs, né, que são novos, porque eles já têm é, 14 anos já no mercado, mais velho, então já estão bem usados aí para serem chamados de novos. É, a vantagem dos anticoagulantes diretos é que eles têm uma meia-vida curta, né? Diferente da varfarina, que tem uma meia-vida longa, eles têm uma meia-vida curta. E a desvantagem é que a gente não consegue, de maneira rotineira, mensurar o seu efeito, nem a ausência de efeito, né? Existem alguns serviços já que tem isso de rotina, consegue dosar nível sérico, consegue dosar o anti-10A, mas de uma maneira geral, pensando, né, em serviços diversos no Brasil, tanto público quanto particulares, a maioria das vezes a gente acaba contando a meia-vida da droga para suspender, tá? Então, para procedimentos de baixo risco, a gente suspende os DOACs por pelo menos 24 horas, né? A não ser que o paciente tenha disfunção renal avançada, aí a gente pode prolongar para uma suspensão de 48 horas e vai reiniciar de 6 a 8 horas após uma hemostasia adequada. Para procedimentos de alto risco, são aqueles que a gente falou, né, com biópsia, mucosectomia, esfenterectomia, a gente já larga mais esse tempo para 48 horas, né, de suspensão, podendo suspender por 72 horas se o paciente tiver uma disfunção renal mais importante e também leva um tempo maior para reiniciar a anticoagulação. Isso tudo individualizado. A gente pode estar falando de um paciente que tem fibrilação atrial com CHA-DSVA de 2. Dois critérios. O risco dele de AVC anual é de 3%. Se a gente diluir isso por alguns dias, é um risco muito, muito baixo. Mas a gente pode estar falando também de um paciente com FA, com prótese metálica não, que não entra com dor aqui, mas pode estar falando com FA, que tem um CHA-DSVA de 7, né, que já teve 3 AVCs. Então, nesse paciente, a gente quer encurtar o tempo sem a anticoagulação. Então, a gente tenta realmente fazer isso o mais justinho possível para não deixar o paciente desprotegido. Mas a gente não faz terapia ponte, tá? Então, durante muito tempo se fazia baseado na varfarina, por conta dessa questão errática de tempo de saída da droga, de washout da droga. Com os DOACs, esse tempo é previsível, a gente sabe, a gente pode saber mais ou menos quanto tempo, e é um tempo curto. A gente não recomenda terapia ponte. Teve um estudo que avaliou fazer terapia ponte e viu que não protegia mais e aumentava o risco de sangramento em cirurgias de grande porte, não eram em cirurgias endoscópicas. Então, regra geral, a gente não faz ponte, exceto, e que não é terapia ponte, se o paciente está internado, né, por qualquer razão, e ele precisa de profilaxia para TVP, por exemplo, né? Então, ele está internado, a gente vai suspender o DOAC para fazer o procedimento endoscópico, e a gente não vai deixar esse paciente sem uma prevenção para TVP. Então, a gente coloca lá a inoxaparina, 40 miligramas subcutâneo uma vez ao dia, até, né, o tempo, né, de fazer o procedimento, e a gente deixa ele protegido. Isso não configura ponte, né? Ponte é a substituição por uma heparina em dose plena para substituir o efeito do anticoagulante, tá? Hoje, a grande maior parte das novas prescrições de anticoagulantes para fibrilação atrial, para tromboembolismo venoso, ela é feita com os anticoagulantes diretos. Mas a gente ainda tem a varfarina no jogo, né? Então, no Brasil, ela ainda é responsável por 40 até 45% das prescrições de anticoagulante, e aí o desafio é um pouco maior, porque, como eu disse, a meia-vida ela é um pouco errática, ela depende da metabolização do indivíduo. Então, em geral, a recomendação é que a gente suspenda com aproximadamente 5 dias antes do procedimento, colete um TP, um NR, em torno aí do terceiro ao quinto dia, e vá para o procedimento quando esse NR estiver abaixo de 1,5.
Nesses casos, é possível se fazer ponte com heparina, veja, é possível, não é recomendado de maneira rotineira também, nem para a varfarina, mas é possível se o paciente tiver um risco tromboembólico muito alto. Então, a prótese metálica em posição mitral, em paciente que já fez AVC por formação de trombo, já trombosou essa prótese, é, a gente não quer pagar para ver, né? Então, em geral, a gente faz isso interna o paciente, quando chega aí no terceiro dia, que o NR já está abaixo de 2, faz ali 2 dias de enoxaparina para poder fazer, então, o procedimento endoscópico ou faz até ambulatorialmente, tá? Os antiplaquetários. Então, o AS é o antiplaquetário que vocês já se habituaram, né? É de fato o antiagregante plaquetário usado hoje de menor potência em termos de inibição da agregação plaquetária, mas ele tem aí uma taxa de sangramento em regiões de mucosa até um pouco maior, né? Quando a gente vai ver os sangramentos do trato digestório, eles estão mais associados até com aspirina, com a presença da aspirina, do que com os antiagregantes tinopiridínicos de maior potência. Mas, na maioria dos casos, a gente vai manter nos pacientes de prevenção secundária. Isso eu sempre gosto de falar também. Chegou uma época que no mundo inteiro o AS era a droga mais utilizada na população adulta no mundo para pacientes em prevenção primária. Então, as pessoas usavam com a intenção de reduzir risco cardiovascular. E com certeza isso não se compensa. O número necessário para fazer mal, ele é muito menor do que o número necessário para fazer bem. Então, a gente tem que selecionar. Então, isso às vezes é uma excelente oportunidade de suspender a aspirina para sempre, né? E falar para o paciente, olha, você não tem indicação de usar aspirina, você não tem benefício de usar aspirina, né? Então, mas se a gente tem um paciente em prevenção secundária, fez stent, que tem uma doença coronariana importante, uma doença cerebrovascular importante, que precisa do uso de aspirina, na maioria dos casos, a gente consegue fazer em uso e a gente vai suspender somente em cirurgias de altíssimo risco de sangramento, né? E aí tudo isso muito negociado com o cirurgião, com o endoscopista, né? Tentando realmente manter. Já o clopidogrel e os outros inibidores, né, do P2Y12, eles de fato eles têm uma potência antiagregante maior, né? Então, o ticagrelol e o prasugrel, por exemplo, que é o Brilinta e o Efient, eles chegam a inibir em 80 a 90% a atividade plaquetária, né? Enquanto que o AS chega aí a 30, 40% de inibição, o clopidogrel chega a 40, 50% de inibição. Então, são realmente drogas muito potentes, tá? E aí, na maioria das vezes, a não ser em situações extremamente especiais, como, por exemplo, um paciente que colocou stent por infarto agudo há uma semana, né? Aí, realmente, a gente está numa situação de sinuca de bico, porque a suspensão abrupta desse segundo antiplaquetário pode implicar em trombose de stent, que é uma condição de altíssima letalidade. E não é incomum, queria dizer para vocês, quem trabalha em hospital sabe que isso acontece, né? A gente chegou o paciente infartado, ninguém nunca soube que ele tinha uma úlcera, e mandamos ver na angioplastia primária, colocamos 3 stents lá, estamos com a antiagregação de alta potência, mais heparina, e o paciente sangra, né? E a gente tem que ir para o procedimento, e aí a gente vai individualizar mesmo, a gente vai usar antiplaquetário, inibidor do plaquetário venoso, que tem meia-vida curta, enfim, a gente vai ter que individualizar. Mas tirando esse cenário catastrófico, a gente costuma liberar a suspensão 5 a 7 dias antes do procedimento, é, e para poder garantir um procedimento seguro, e sem intempéries aí no procedimento de vocês. Então, mensagens finais, acho que eu falei bastante, mas ainda temos um tempinho aí para discutir se vocês quiserem. Então, mensagem um, isso é muito para a equipe cardiológica. Se há uma emergência endoscópica que eu vou usar, né? O paciente está em risco iminente de vida por conta e tem necessidade de fazer, não atrapalhe. Foque na estabilização hemodinâmica e no pós-operatório. Se não há essa condição, avalie o paciente se ele tem alguma condição clínica cardiológica grave ou instável, aí você vai adiar o procedimento eletivo para estabilizar o paciente antes e negociar, né, qual é o tempo possível de adiamento da condição que levaria ele ao procedimento para que chegue-se num lugar comum, para não prejudicar o paciente, que no final das contas é um paciente, né? Não são duas doenças, é um paciente com duas doenças que precisa ter a balança equilibrada. Terceiro passo, quando a gente tem condições de fazer, então a gente vai avaliar esse paciente duplamente, estratificar o risco cardiovascular do paciente, o risco intrínseco da cirurgia e o risco de sangramento do procedimento, tá?
a maioria dos procedimentos endoscópicos, então diagnóstico biópsia simples, eles vão ter baixo risco de sangramento, baixo risco de complicação cardiovascular, então eles vão facilitar a nossa vida na hora de manejar. Em relação aos anticoagulantes, para os DOACs, não realizar ponte, né, com heparina, fazer guiado aí pela meia-vida, retomar após a medicação após hemostasia completa. Em relação aos antiplaquetários, com descendência com aspirina, na prevenção secundária, aproveitar para tirar naqueles indivíduos que estão usando sem necessidade. E em relação ao segundo antiplaquetário, na maioria das vezes a gente vai consentir a suspensão transitória para fazer o procedimento com segurança. Então é isso. Estou à disposição para. Mariana, muito obrigado pela sua brilhante apresentação, foi fantástica. Como já tinha visto uma vez lá em Salvador, né, e agora você deu um apanhado geral para o endoscopista nacional, então foi muito bom, muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser perguntar alguma coisa para a Mariana, por favor, pode usar o chat aqui, nós estamos aqui para isso. Enquanto as pessoas vão digitando, eu queria te fazer algumas perguntinhas. Você falou de scores para poder avaliar o paciente. Quais são as variáveis que entram nesse score? Então, esse score de Lee, que é o que a gente mais utiliza, a gente vai ver história prévia, né? História prévia de insuficiência cardíaca, história prévia de doença isquêmica do coração, história prévia de diabetes, que requer uso de insulina, história de doença renal já mais avançada, eles utilizam marcador de creatinina acima de 2. Então, a gente vai avaliar esse passado, né, desse paciente, a história que ele tem, para estimar a probabilidade dele ter uma complicação cardiovascular no pós-operatório, no pós-procedimento. E uma coisa também que a gente tem sempre dúvida que aconteceu hoje no hospital são os pacientes que usam marca-passo. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Que tipo de marca-passo que a gente tem que ficar preocupado? Que tipo que a gente não precisa preocupar? Os CDIs também? Boa. Então, olha, o marca-passo, a primeira pergunta que a gente precisa saber é se o paciente é dependente do marca-passo, tá? Se ele é um paciente que tem, por exemplo, um BAVT e depende e usa 100% do marca-passo. Esse é um marca-passo que precisa ser muito bem cuidado, né? Ele não pode ter interferências, interrupções, que isso pode levar a uma complicação. Isso é uma informação que a gente, na solicitação da avaliação cardiológica pré, vocês devem pedir, né, para constar. Se vocês forem usar alguma dispositivo que possa interferir com a atividade elétrica do marca-passo, o que a gente faz é reprogramar esse marca-passo. Então, a gente aciona um técnico. Hoje em dia, todas as empresas fornecem esses técnicos que vão até o serviço, desprogramam o marca-passo, vocês fazem o procedimento e eles reprogramam. O que que é desprogramar? É deixar ele insensível às interferências. Ele roda no modo automático, independente do que aconteça, né? E aí, ao término do procedimento, ele reprograma de acordo com a programação original do paciente. O CDI geralmente são pacientes mais graves, né? Então, quem bota CDI ou é prevenção secundária de morte súbita, ou é pacientes com alto risco de evoluir para morte súbita, geralmente por insuficiência cardíaca grave. Então, por si só, já é um paciente que você vê que o paciente tem CDI, você já tem que cuidar dele de forma especial, que é um paciente com risco de complicações maiores. Mas vale também a mesma coisa, se houver necessidade de reprogramação IA, né? Quando vocês vão utilizar qualquer material que possa interferir ali, vocês acionam o técnico, não precisa ser vocês, né? Isso é uma recomendação que o cardiologista tem que fazer. A gente chamando o contato do técnico, já orienta ele, já conhece o paciente, vê a programação de antes e ele desprograma e reprograma ao final. E uma outra coisa também que dá bastante dúvida são esses pacientes que chegam tomando anticoagulante. Você precisa pedir o RNI, adianta pedir o RNI, porque não vai funcionar nada, né? Não. E quando você pede aquela curva de agregação plaquetária, quando é que a gente vai. Que cuidados que a gente tem que ter com esses pacientes que chegam para a gente tomando um anticoagulante? Então, olha, os anticoagulantes diretos, né? Então, vamos lá, pixabana, rivaroxabana, edoxabana e dabigatrana, a gente não usa nenhum dos nossos marcadores convencionais de avaliação de coagulação, tá certo? Eles têm, inclusive, por exemplo, a rivaroxabana tem um comportamento completamente errático em relação ao INR. Então, você pega, às vezes, paciente usando dose correta de rivaroxabana e ele tá com INR de 8. Isso não significa que ele tá com mais sangramento, é que ele faz uma interferência na metodologia e errático. Portanto, não se utiliza
esses métodos para se avaliar se o paciente está bem ou mal anticoagulado. A gente pode até utilizar na emergência hemorrágica alguns testes, como tempo de trombina, tempo de coagulação ativada, na ausência de métodos mais específicos, para guiar um pouco quando a gente não tem a noção do tempo que o paciente usou. Mas assim, na condição de vocês, não precisa, não deve-se, né? Que não precisa, não se deve solicitar nenhum método específico de avaliação da coagulação do paciente. Ou se você tiver à disposição um exame chamado anti-10A, específico para os anticoagulantes direto da classe de anti-10A, você pode utilizar e aí você vai saber se o paciente está dentro ou fora da faixa terapêutica. Ou se você tiver como dosar o nível sérico da droga, tem alguns serviços que tem, você também pode utilizar. Mas não faz muito sentido no cenário de vocês, né? Assim, só se for na emergência, né? O paciente que está sangrando, você quer saber se você vai fazer reposição ou não, mas é uma coisa muito mais ali do emergencista e do intensivista que vai manejar. Então, para vocês, o que vale é tempo. Então, saber se o paciente ele está sob efeito da droga ou não é tempo. Então, 24 horas costuma ser suficiente para procedimentos de baixo risco, desde que o paciente tenha uma função renal preservada. 48 horas costuma ser suficiente para procedimentos de maior risco, desde que o paciente tenha uma função renal preservada. E mais do que 48 horas, 72 horas, 96, se o paciente tiver disfunção renal e você for fazer um procedimento de maior risco. Aí você tem segurança máxima de que você já não tem mais o efeito da droga. E quando que a gente faz a reintrodução? Eu tirei um pólipo hoje. Quando é que eu posso liberar esse paciente para voltar a tomar as medicações dele? Então, se o pólipo for um pólipo pequenininho, que você viu ali que não sangrou nada, você não precisou pôr o clipe, não precisou fazer nada, geralmente 12 horas após você já pode colocar, né? Agora, se é um pólipo maior, se você fez uma mucosectomia, se você precisou clipar, se sangrou alguma coisa após, aí você vai dar um intervalo aí de 24 horas para reiniciar a anticoagulação. E também depende do risco do paciente, né? Então, também divida isso com o médico, com o clínico dele, né? Então, se você, porque você não conhece o risco do paciente, do risco isquêmico do paciente, né? Então, se é um paciente meu, por exemplo, super tranquilo, Chades-Vasque 2, você fala, ó, tirei um pólipo grande, vamos esperar 48 horas? Vamos, não tem problema nenhum. Agora, se é um paciente meu que teve 2 AVCs, ele tem um FA, risco alto, eu falo, não, pelo amor de Deus, é o tempo certinho aí, 12, 24 horas a gente tem que colocar. Se sangrar alguma coisa, a gente revisa e tal, mas é pior ficar sem. Então, isso é individualizado. Mas, de uma maneira geral, pólipos que não sangraram, foram pequenos, você já está autorizado em reintroduzir com 12 a 24 horas após. Legal. Alguém tem mais alguma dúvida para a doutora Mariana? Por favor, gente, aproveitem, porque não é todo dia que a gente tem uma cardiologista desse nível ajudando a gente para fazer os nossos procedimentos, né? Você falou sobre curva de agregação plaquetária. Tem alguns serviços que fazem, né, o teste de agregação plaquetária. Meu doutorado foi nisso, tá? Eu dosava a potência antiplaquetária de aspirina em pacientes na fase aguda do infarto, quando não usávamos ainda nem clopidogrel, no infarto, na emergência do INCOR, e eu fazia a curva de agregação plaquetária. Na prática, ela ajuda muito pouco nesse cenário. Muito pouco, porque a gente não sabe exatamente qual é o limite seguro para poder você determinar a realização do procedimento. Acaba que o tempo é o que ajuda. Como a gente tem uma renovação do pool plaquetário de 10% das plaquetas diariamente, se você tiver numa condição estável, se você tiver numa condição grave, essa renovação é até mais rápida, né? Então, você às vezes renova 15%, 18% por dia. Se você tiver numa condição estável, 10% por dia. O que quer dizer que depois de 5 dias de suspensão, você tem 50% de plaquetas novas, livres da ação da medicação. Então, 50% de plaquetas novas, vamos dizer que ele tenha 200 mil plaquetas, 100 mil plaquetas livres, você está liberado para fazer o que você quiser, né? Você não está mais impedido de fazer. Então, o tempo é o maior aliado nessa condição. A gente usa mais a antiagregação plaquetária quando é o contrário. A gente desconfia que o paciente não está utilizando adequadamente, ou a gente acha que o paciente tem alguma resistência à ação do antiplaquetário, porque ele trombosa o stent, porque ele faz no evento, apesar do uso da medicação. Aí é que a gente utiliza os testes de agregação plaquetária para saber se aquela droga realmente está sendo utilizada ou se ela está sendo eficiente. Legal, ótimo. Bom, Mariana, eu gostaria de te agradecer em nome da SOBED, tá? A sua brilhante apresentação, a sua didática, a forma fácil como você fala, fica fácil da gente entender, tá? Agradecer a sua participação
e convidar a todos para daqui a 2 semanas teremos outra Terça da SOBED. Muito obrigado a todos, boa noite. Eu que agradeço. Excelente. Boa noite.